Segundo o jornalista André Rodrigues, o Rogério Ceni e o Edminho Pinheiro já tiveram um acordo para o treinador comandar o Goiás ainda em temporadas atrás. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito desse assunto, quando que isso aconteceu, atualmente, qual era o seu salário, por exemplo, lá no São Paulo, antes da sua demissão, e se faz sentido essa campanha, o pedido de vários torcedores do Goiás para a sua contratação no decorrer dessa temporada. Além disso, no nosso vídeo de hoje, quero comentar também sobre um outro jogador que foi bastante especulado no Verdão aqui nos últimos dias, o meio atacante Luan, aquele mesmo ex-Grêmio, atualmente no Corinthians, 30 anos de idade, encostado completamente na equipe paulista. Qual é o seu salário e o que disse o próprio Edminho Pinheiro a respeito desse assunto? Quero trazer outras informações neste último dia de janela de transferências aqui no futebol brasileiro. E completando, obviamente, com a partida de hoje, o Universitário do Peru contra o Goiás, na segunda rodada da Copa Sul-Americana, e o que a gente pode esperar, por exemplo, das escalações, a postura do time, após a derrota, por exemplo, diante do Atlético Paranaense, e uma análise brevemente também dessa equipe peruana. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, se inscrever também aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás, combinado? Hoje o pós-jogo obviamente não vai ter como, A partida vai acabar quase 1h da manhã, porém amanhã bem cedinho já coloco aqui essa análise pra gente, combinado? Para você fazer o seu pitaco nesse jogo do Goiás, convido você a conhecer a Bet7, nossa parceira aqui do canal, com ótimas cotações para esse compromisso hoje à noite, até mesmo na madrugada. Uma vitória do Goiás fora de casa, lá na Bet7, pagando 3,03 a cada real apostado, um empate 2,98 e uma vitória do Universitário 2,30, cotações excelentes nessa partida equilibrada lá no Peru. Além disso, do jogo do Goiás na Copa Sul-Americana, outros brasileiros entrando em campo, nessa noite, como por exemplo um jogaço também entre São Lourenço e Fortaleza. Uma vitória do Fortaleza fora pagando 3,03, um empate 2,95, Santos e Audax Italiano, com o triunfo do Santos em casa pagando 1,40. Teremos aí também Botafogo e César Vallejo, com a vitória do Botafogo em casa, 1,29 a cada real apostado. Todas essas partidas dos brasileiros hoje na Copa Sul-Americana, você pode palpitar lá na Bet7, o link você encontra aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vale lembrar que no valor do seu primeiro depósito de até R$500 você ganha 100% de bônus. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a segunda partida do Goiás na Copa Sul-Americana, a estreia fora de casa nessa competição internacional diante do Universitário do Peru, lá em Lima, na capital peruana, no estádio Monumental, com capacidade para 80 mil pessoas. A tendência é que hoje temos pelo menos entre 50 até 65 mil pessoas presentes no principal palco do futebol peruano. O Peru que tem ali as três principais equipes, o Universitário é o maior campeão local, se a gente considerar todas as competições, além, claro, do Alianza Lima e também do Sporting Cristal, que já levantou a Taça Libertadores da América. O Universitário, na primeira rodada, venceu o Ginásio Esgrima aqui na Argentina, uma vitória fora de casa por 1-0. Uma partida boa, gostei ali principalmente da movimentação, a intensidade da equipe jogando fora de casa. É óbvio, agora, com a torcida ao seu favor, o campo já conhecendo muito mais, não acho que será um confronto fácil para o Goiás, não, muito pelo contrário. Porém, a gente tem que imaginar que o Goiás, na teoria, está acostumado com adversários da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não tenho a menor dúvida que, juntamente com o próprio Goiás, o Universitário, em uma eventual Série A de Campeonato Brasileiro, obviamente, brigaria apenas contra o rebaixamento. Então, são equipes parecidas, semelhantes. Obviamente, não tem como a gente chegar aqui e falar com especificação, igual como se fosse, por exemplo, um Goiás e Curitiba da vida. Porém, dá pra gente imaginar basicamente esse roteiro. Na segunda rodada até aqui, do grupo do Goiás na Copa Sul-Americana, vou deixar o print passando aqui para vocês. O Verdão ocupando a terceira colocação com um ponto conquistado em uma rodada, já que o Santa Fé ganhou no último lance da partida diante do Ginásio, assumiu a primeira colocação com 4 pontos, o Universitário que ganhou na estreia tem 3, então mesmo se o Goiás perder, ele fica na terceira colocação, porém, em caso de derrota, ele ficaria 3 pontos do Santa Fé, que é o primeiro time dentro da classificação, pelo menos para os playoffs. E vale lembrar também que na terceira rodada o Verdão visita o Ginásio também na Argentina, Então ficou uma sequência complicada. Hoje é muito importante uma pontuação, até mesmo porque não buscando, uma vitória. Uma provável escalação do Goiás que não vai poder contar nem com o lateral direito Apodi, o Nicolas que também deixou o clube, e o Diego Gonçalves que está se recuperando de lesão. Provável escalação segundo o Globo Esporte, com o Tadeu no gol, lateral direita com o Maguinho, os dois zagueiros o Lucas Alter voltando à equipe,
ao lado do Bruno Melo, e na lateral esquerda com o Sandro. Meio de campo com o Zé Ricardo, Morelli e um pouco mais avançado o Dieguinho, possivelmente fazendo aquela função pelo lado direito, o Julian Palacios, Vinícius e também o Matheus Peixoto. Nessa provável escalação, tem apenas a dúvida se o Palacios vai fazer uma função, vamos supor, como um meio atacante, né? Aquele camisa 10, de maior criação de jogadas, ou pelo lado direito. Acho que o técnico Emerson Ávila vai deixar o Dieguinho fazendo mais essa função como ala, ali pelo lado direito do campo, auxiliando também na marcação e na saída de jogo e deixando o Palacios um pouco mais centralizado. Não é um time ruim, a única coisa que me desagrada é em relação aos dois volantes, que eles são bons sim, porém como pode dizer, não tem aquela experiência, aquela casca. É óbvio, isso tudo pode cair por terra, né? Obviamente eles fazendo boas partidas, enfim, pegando a confiança. Porém, a gente imaginando no começo do ano, não seria o meio de campo dos sonhos, com o Zé Ricardo e o próprio Morelli. Entretanto, se a gente olhar apenas pelo que vem acontecendo dentro de campo, né? Acho que merecem sim essa confiança para essa partida internacional. O Maguinho na lateral direita, pelo menos não vem comprometendo muito assim nos últimos jogos, ainda com a ausência, né, do Apodi fazendo ali aquela função como o ala. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, quais seriam, né, as suas mudanças em relação a essa partida fora de casa lá no Peru. Acho que é uma escalação interessante, né, se a gente imaginar, por exemplo, o posicionamento da equipe. O Diego Gonçalves até começou bem o jogo contra o Atlético Paranaense, entretanto acho que o Palacios, né, merece sim uma alternativa, né, enfim, uma oportunidade como titular nessa equipe. Indo para o outro lado, para falar aqui um pouco mais sobre o Universitário, que vem fazendo uma boa campanha nessa atual temporada no geral, né? É o segundo colocado no Campeonato Peruano, atrás apenas do Alianza Lima. Lá começou por agora também, né, o campeonato, na fase inicial ainda, e na disputa da Copa Sul-Americana, como falei para vocês, venceu, né, o primeiro jogo fora de casa por 1-0. O técnico deles é o experiente uruguaio, o Jorge Fossati, acho que é essa a pronúncia, ele que já treinou aí a LDU no Equador e o Internacional também aqui no futebol brasileiro. Provável escalação em segundo Globo Esporte é com Carvalho no gol, lateral direita com Corso, os dois zagueiros Ribeiro e também o Di Benedetto, e na lateral esquerda com o Cabanilhas. Meio de campo com Ureña, Quispe e também o Pérez Guedes. Lá na frente o Polo Herrera e também o Urruti, né? Esse Urruti também é um bom jogador, uma parte ofensiva, né, interessante do Universitário. A arbitragem para hoje, bolivianos, né? O árbitro principal, o Jerry Vargas. Lembro dele em algumas partidas na Copa Libertadores. Não acho um árbitro ruim, não. Tomara que tenha uma boa sorte também, né? E passe despercebido lá nesse jogo no Uruguai. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para lembrar que essa partida terá transmissão, né, no Brasil, na ESPN. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o técnico Rogério Ceni, recém-demitido lá do São Paulo, né, 50 anos de idade, e a torcida do Goiás, obviamente vendo o clube sem um técnico definido até aqui para a sequência da temporada, fez aí uma campanha nas redes sociais, né, pedindo a contratação desse ex-goleiro, né, o técnico também com bastante sucesso aqui no Brasil, recentemente no Fortaleza, teve também boas passagens no Flamengo, no Cruzeiro também em algumas partidas, e agora recentemente no São Paulo, ficando quase 2 anos à frente do clube paulista. Com a sua demissão, ele que ganhava basicamente R$700 mil mensais lá no São Paulo, incluindo também a sua comissão técnica, esse pedido, um nome que já foi especulado aqui no Verdão, principalmente ali em meados de 2018 para o início, né, do Campeonato Brasileiro de 2019. Sempre foi uma negociação muito difícil, nem imaginaria, por exemplo, o Rogério Ceni naquele momento trocando o Fortaleza, onde ele já tinha feito um trabalho interessante, subindo, tendo o título também da segunda divisão, visando a temporada de 2019. Entretanto, isso quase aconteceu. Essa informação lá do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, confirmada ainda nesta última quarta-feira, ele garantiu o seguinte: o Edminho viajou, né, o Edminho Pinheiro viajou até a cidade de Sinop, no Mato Grosso, para fechar esse contrato com o Rogério Ceni. Eu não entendi por que em Sinop, né? Enfim, o Rogério Ceni, que é natural do Paraná, porém tem ali uma parte da família dele também que mora no Mato Grosso. Entretanto, foi essa informação que o André Rodrigues trouxe, né? Que ele viajou até Sinop para fechar esse acordo verbal com o Goiás na temporada de 2019. Estava tudo certo para o Rogério Ceni deixar o Fortaleza naquele momento, né? E fechando com o Verdão para o começo do Campeonato Goiano. Entretanto, logo após isso, né? Ele acabou ainda assim renovando o seu contrato no Fortaleza, apareceu lá, né, de contrato renovado e não dando essa resposta, enfim, esse combinado juntamente com o Edminho Pinheiro. Então, essa informação lá do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, que já teve sim essa procura, inclusive um acerto, né, do Rogério Ceni com o Goiás lá na temporada de
de 2018/2019, né, visando principalmente aquele Campeonato Brasileiro, o retorno do clube esmeraldino na primeira divisão. Não acho que isso, por exemplo, seja um impeditivo, até porque no futebol isso acontece com muito costume. Não é como, por exemplo, no dia a dia, né, que você acaba perdendo a confiança em alguém. No futebol, infelizmente ou felizmente, enfim, acho que as coisas são como são, né? Isso é muito comum, né? Você vê, por exemplo, uma hora fala isso, outra hora fala outra coisa, e na hora que realmente a coisa aperta, como é no caso agora do Goiás, não tendo nenhum técnico na equipe, não sei se isso faria, por exemplo, um impeditivo na sua contratação, exceto, por exemplo, em questões como o Cuca, aí tem um Allen no Goiás, é óbvio que, por exemplo, negociação nesse sentido, as chances de acontecer são basicamente nulas. O Rogério Ceni, entretanto, nessa parte salarial, acho que ainda pesa bastante para o Goiás. O Verdão pode sim investir tranquilamente, por exemplo, em um técnico, eu imagino até R$400 mil com toda a sua comissão técnica, pesaria, porém eu acho que não seria um absurdo, algo descartável de primeira. Entretanto, pelo movimento do Goiás até aqui, eu não acredito, por exemplo, na contratação de um técnico mais experiente. Enfim, é uma pena o Goiás de novo batendo nessa mesma tecla e fica difícil, por exemplo, a gente imaginar algo mais positivo. Essa informação lá do site UOL, né, garantiu esse seu salário próximo da casa de R$700 mil mensais, juntamente com a sua comissão técnica. Aliás, não é do UOL essa informação, enfim, depois eu procuro e deixo aqui para vocês. Não seria um absurdo, porque colocando tanto o treinador quanto também a sua comissão técnica, ele saindo do São Paulo, então, na teoria, qualquer clube que ele fechar agora seria por um salário no máximo equivalente, não maior do que ele vinha ganhando lá no Clube Paulista, né? Nessa atual temporada, 17 partidas pelo São Paulo, 9 vitórias, 4 empates e outras 4 derrotas. Foi demitido após a derrota, né, diante do Botafogo, já estava combinada a sua saída e venceu no meio de semana o Puerto Cabello, né, da Venezuela, na Copa Sul-Americana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Rogério Ceni, esse trabalho dele que começou bem lá no São Paulo, né? Porém nos últimos meses aí não vinha evoluindo muito. Na temporada passada chegou até a final da Copa Sul-Americana, também na final do Campeonato Paulista. No Brasileirão ficou ali basicamente no meio de tabela e na Copa do Brasil até as semifinais. Até números interessantes, se imaginar que o São Paulo não está, né, entre as folhas mais altas aqui do futebol brasileiro. Entretanto, no desempenho, no rendimento da equipe caiu bastante e nessa temporada, né, não convenceu. Mesmo assim, para quem não tem nada hoje, acho que o Rogério Ceni hoje seria muito bem-vindo, né? Bem visto pelo Goiás e por toda a torcida. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, que para quem não tem quase nada, qualquer coisa que viesse seria quase um lucro, né? Nesse último dia da janela de transferências, quero comentar sobre mais um jogador que a torcida vem pedindo bastante nas redes sociais, que é no caso do Luan. Várias especulações, principalmente no Twitter. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, meio-dia e 28, não tenho nenhum tipo de atualização a respeito desse caso, né? Já conversei com principalmente lá o Periquito Bizarro, garantiu também que não teve nada a respeito desse assunto com o Goiás nesse momento e ficaria mais como algo da torcida. É óbvio, se fosse lá no começo do ano, já até havia dado minha opinião a respeito desse assunto. Acho que o Luan seria, por exemplo, um nome bombástico, beleza, mas que não vinha atuando com frequência, mais de um ano, né, que não entra em campo basicamente lá pelo Corinthians. É óbvio, participou de alguns jogos pelo Santos na reta final do Campeonato Brasileiro, porém lá em janeiro, tenta um pouco mais de criatividade, um jogador que já esteja atuando, né, com maior frequência, conheça bem, por exemplo, o futebol aqui da América do Sul, e não seria, por exemplo, uma contratação tão cara. Nesse momento, de último dia de janela de transferência, se me falasse que o Goiás iria pagar 100, 150 mil para o Luan chegar por empréstimo, é óbvio, não teria como recusar, né, já que, obviamente, tem essa carência dentro da equipe esmeraldina. O Guilherme acabou de chegar, pode fazer essa função como camisa 10, entretanto ainda não temos, né, essa certeza, e ainda assim, mesmo olhando para a parte ofensiva, de um meia direita, um meia esquerda, o Goiás não conta, por exemplo, com grandes jogadores nesta posição. Então nesse momento, aceitaria sim o Luan aqui no Goiás, entretanto, pelo que a gente pode saber, né, de informações até o momento, não existe nada de negociação com o atacante do Corinthians. Uma outra informação também do Thiago Menezes, lá da Rádio Band News de Goiânia, nesse mesmo sentido, ele garantiu que não existiu uma procura do Goiás no seu programa, né, que ele participou ali à noite, nesta última quarta-feira, dando também a entender dessa não proposta, enfim, não procura do Goiás para o atacante Luan. O Edminho Pinheiro, quando foi perguntado pelo Jorge Nicola, né, mais ou menos uns 3 meses atrás, 3 a 4 meses atrás ainda, a respeito de uma eventual contratação, ele disse o seguinte, né, para o Jorge Nicola, em sua live, via WhatsApp, né? Abre aspas. Deus me livre, misericórdia, né? Foi o que colocou aí o Edminho Pinheiro.
em mensagem de texto para o Jorge Nicola. Então, assim, óbvio, não é só o Edminho que contrata no Goiás. Entretanto, para essa questão de jogador que recebe aí R$700 mil mensais, nesse momento acho que o Corinthians emprestaria o jogador até de graça, assim, se você falar que vai pagar 50, 100 mil reais, acho que o Corinthians toparia. Entretanto, não sei se o Luan teria essa motivação para jogar novamente, né? E óbvio, ele chegando aqui no Goiás, a pressão é sim menor do que o Corinthians. Entretanto, lá no Corinthians, nenhum torcedor espera absolutamente nada dele, né? E se ele chegasse, por exemplo, no Goiás, a cobrança, a expectativa da torcida seria assim muito grande, e eu sinceramente não sei se o Luan quer isso mais na altura da sua carreira, né, aos 30 anos de idade. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador que começou muito bem a sua trajetória ali nas categorias de base do Grêmio, foi campeão, por exemplo, da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017, muito bem pelo Grêmio, né, naquela temporada, até 2019, quando foi negociado com o Corinthians na temporada seguinte, e basicamente desde 2021 não vem conseguindo grande sequência. No ano passado, apenas 3 jogos pelo Corinthians e mais 8 pelo Santos. Eu até assisti alguns 2 ou 3 do Santos na reta final do ano passado. Eu achei até o Luan interessante, um jogador ele que não tem aquela intensidade toda, porém não era esse desastre como muita gente pinta dele não. Foram 8 partidas pelo Santos, 1 gol marcado e 1 assistência. Vamos ver, não tenho nada a respeito desse assunto, porém se ele fechasse agora, não acharia, por exemplo, ruim não, já que para quem não tem nada, né, no último dia da janela de transferências, não tem como, por exemplo, a gente negar quase que nenhuma contratação. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Como falei, esse pós-jogo diante universitário vai sair amanhã, na sexta-feira, já no período da manhã. Se inscreva também no nosso canal de cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e também da Bet7 para você apostar na Copa Sul-Americana. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!